Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Renato, eu sou professor assistente do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Toronto e professor adjunto da psiquiatria da McMaster, ambas no Canadá. Eu vou falar um pouquinho sobre uma pesquisa que a gente conduziu aqui, que ainda não está publicada, que é sobre a qualidade de vida das populações indígenas, né? Essa pesquisa ela vai ser lições aprendidas, porque a gente, obviamente, tem um ponto de vista externo à população, então a gente consegue apenas ter lições aprendidas e não identificar o core de dentro para fora. A gente está vendo de fora para dentro o que a gente pode aprender e o que a gente pode levar com a gente da qualidade de vida das populações indígenas. Para a gente chegar nesse objetivo, a gente foi ver a literatura, e quando a gente vê a literatura, a gente vai ver, na verdade, o que foi publicado sobre, o que foi escrito sobre. Então, na verdade, a pesquisa vai ver a perspectiva dos pesquisadores sobre a qualidade de vida de populações indígenas. Muitas das pesquisas incluem indígenas enquanto pesquisadores, outras incluem apenas como sujeitos de pesquisa, e isso vai fazer um pouco de diferença, né? A gente vai pensar aí na questão de qualidade de vida, a gente precisa conceituar o que é isso, e aí a Organização Mundial de Saúde tem uma conceituação bastante interessante, que vai falar amplamente sobre qualidade de vida enquanto uma sensação de bem-estar, que ela também é ligada com a sua saúde física, a sua saúde mental, a economia, a cultura e diversos outros aspectos, mas é uma sensação sempre subjetiva, ligada ao sujeito, né? E o lugar que ele está e o tempo que ele está. Isso vai ser, na verdade, a sua percepção de qualidade de vida. É, e aí a gente está falando de populações indígenas, então a gente também precisa conceituar as populações indígenas, e aí o termo indígena ou aborígene, que são os termos mais utilizados na literatura, eles vão falar um pouco sobre essas populações que já estavam lá, né? São povos originários, endógenos, que já estavam na Terra quando chegam invasores, e esses povos que continuam lá resilientes, né, sobrevivendo à invasão. É, e aí, então, a gente vai saber como que essas pessoas entendem a qualidade de vida, como que eles lidam com qualidade de vida, e para isso a gente foi na literatura pesquisar onde? Primeiro nas bases de dados mais importantes, então PubMed, Web of Science, né? Para a gente conseguir descobrir artigos científicos, né, sobre isso, também Scholar Google e depois, né, literatura cinzenta no próprio Google para tentar achar mais informações sobre isso. Quando a gente foi ver, claro, a quantidade de informações e os diversos campos que vão publicar nessa área, a gente chegou a quase 2.000 publicações que a gente foi tendo que limpar, até a gente chegar em 81 publicações. Ainda assim, essas 81 publicações, elas estavam divididas em diversos campos, né? Então, a gente fez uma revisão de literatura que vai envolver aqui é, arquitetura, artes, educação, vai envolver, claro, saúde, ciências sociais e diversas outras áreas. Então, a gente precisou para isso, a gente fez uma sistematização seguindo o Prisma, né, que é uma metodologia aí utilizada inclusive para meta-análise, para a gente poder ter identificação de se as etapas todas estavam sendo cumpridas. E aí a gente precisava apresentar os resultados. E como é que a gente vai apresentar os resultados? A gente decidiu apresentar os resultados por é, camadas, né? Então, as camadas, como se fossem as peles, né? Que a gente tem, uma a mais externa, que é a nossa relação com a natureza, o ambiente, tudo que está fora, então eu e o mundo, né? A outra é a relação social, então, entre os outros seres, né? E a terceira vai ser o eu mesmo, né? Eu, self, o meu entendimento, corpo e mente, né? Então, essa primeira camada mais externa de todas, que é eu em relação ao ambiente, vai falar, por exemplo, a gente identificou coisas, por exemplo, né? A maior parte das pesquisas foram feitas no Canadá e na Austrália, identificadas pelo nosso grupo, é, porque a gente queria, né, na segmentação, encontrar coisas ou materiais que indicassem conceitos, né? Indicassem produções ou teorias sobre
a qualidade de vida de populações indígenas. A gente encontrou bastante material vindo, por exemplo, dos Estados Unidos, que é um grande produtor, logicamente, científico, mas muitas avaliações de adaptações de escalas ou adaptações de outras medidas que já foram utilizadas para outras populações. A gente não estava interessado em outras populações, a gente estava interessado, mesmo quando era um desenvolvimento de escala ou era uma medida, a gente queria que fosse primariamente produzida pela população indígena, porque era para a gente saber o que vem de dentro para fora, né? A gente está aqui aprendendo de fora para dentro, mas o que é que foi produzido de dentro para fora. E aí, nessa primeira camada, lá mais externa, e o meio ambiente, a gente já identifica que logo na casa, a gente já pode ver que na casa, né, originária era uma casa circular, era uma casa em que o coletivo importava mais do que o individual, era uma casa em que os ambientes eram muito mais abertos, né, onde tinha lugar de troca o tempo inteiro, né? A casa circular é uma casa onde as pessoas dormem, né, à sua volta, mas tem locais, né, de se esbarrar o tempo inteiro. Quando vem um invasor, né, ou quando vem essa ocidentalização, ela divide tudo em pedaços, né? Separa e segrega o sujeito dentro da própria casa, em quartos, lugares com algumas opções de socialização. Então, já modifica um pouco culturalmente e, obviamente, tem um impacto na qualidade de vida, né? De cada cultura. Isso também vai, quando a gente amplia para a vila, a gente vai ver isso de novo, né? Então, no urbanismo, passando da arquitetura para o urbanismo, a gente vai ver isso de novo acontecendo, porque as casas aí são divididas em quintais, quadrados, retos, né, para poder caber certinho, sendo que a vila indígena, na maior parte dos lugares, ela se comunica de maneira fluida, circular, né? Os quintais aí são divididos o tempo inteiro, né? Tem um grande, muitas vezes, lugar de encontro circular ali central, né, onde as pessoas vão dividir informações, vão planejar, vão conversar e tudo mais, e vão se encontrar, né? Isso também vai se espalhando para os rios e para as plantas e florestas, se for, né, numa América Latina, para as geleiras, se for para o Canadá, para o deserto, se a gente pensar na Austrália, que vai acontecendo uma divisão diferente de uma relação de quem eu sou com o ambiente. Então, eu identifico o meu eu, né, que a gente chama de eco-self, também com o ambiente em que eu estou, né? Então, por isso, quando o sujeito é transplantado, é tirar, não, você vai morar aqui, vai morar lá, ele tem um impacto gigantesco, porque a nossa ligação, né, pensando na comunidade indígena, obviamente, é uma ligação também ambiental. Então, a população indígena, nas pesquisas, né, que a gente encontrou, demonstrou aí essa possibilidade ou essa presença desse eco-self. A gente também encontrou, aí passando por uma camada mais social, esse self social, né? Então, essa identificação, ou esse entendimento de quem eu sou, através das minhas comunicações horizontais, né? Então, as pessoas, né? No Brasil, eles falam muito comumente parentes, o que é muito legal, porque é realmente uma ligação familiar, ainda que não necessariamente consanguínea, né? E a ligação vertical, que são os ancestrais. Então, você tem uma ligação cultural, que é a cultura levada através, né, da fala dos mais velhos, é levada através, né, da sabedoria do xamã, né, a sabedoria do cacique, e das outras pessoas, mas também dos pares. Então, a ligação, enquanto eu me identifico, enquanto pessoa, neste meio, né? E aí a gente vai achar aí também o papel da economia, que então, por exemplo, a questão do dinheiro, que pode ser muito importante para uma população que está mais ligada a uma cidade, ou mais próxima de cidades, ou ligada a um processo de compra e venda, que pode ser, né, mercado e coisas desse tipo, e que tem muito menos valor quando você está falando de uma reserva ou de um local mais isolado, em que o dinheiro pode não ter um impacto tão grande na qualidade de vida. Então, a qualidade de vida, ela pode ser mais ou menos impactada de acordo com a sua localização geográfica também. Isso também vai para a linguagem, a gente pode entender isso facilmente, que as culturas são muito estabelecidas na linguagem, né? A gente divide as pessoas aí por
língua, né? Então, essa cultura latina, essa cultura anglo-saxã, essa cultura, né? E por quê? A gente né, em português se orgulha da palavra saudade porque é um símbolo que é difícil de se explicar. Não é apenas uma palavra, né? Ela tem um significado maior. Então, também a gente entende o papel e o significado para a qualidade de vida do sujeito quando ele tem a permissão ou a possibilidade de falar sua própria língua, né? De se comunicar, de viver na sua própria língua, e o quanto é opressor você ser obrigado a aprender tudo em outra língua, né? Se a gente pensar aí no invasor de novo. Então, isso é um outro exemplo, né? A gente também vai pensar aí numa camada que é a camada pessoal, né? Então, minha saúde mental e minha saúde física, então, corpo e a mente. E aí o impacto real da saúde física do sujeito, né? Na qualidade de vida, que isso está presente em todas as culturas e seria diferente, não é diferente na questão indígena. É, então, a gente decidiu separar isso por camadas. Tem um artista plástico chamado Randet Wasser que vai falar sobre as diversas peles do sujeito e elas cabem perfeitamente com o que a gente encontrou. A gente sabe e a gente observa, especialmente nesse momento histórico, que a qualidade de vida das populações indígenas pode ser alguma coisa fundamental para o entendimento das populações ocidentais, inclusive para a preservação do planeta, para a sobrevivência da espécie humana, inclusive, né? E para o entendimento de uma diminuição do aquecimento global e para diversos outros impactos. Então, a gente poder aprender com a qualidade de vida das populações indígenas e poder modificar, talvez, né, com essa aprendizagem, o nosso estilo de vida ocidental, colocando uma coisa bastante importante que a gente encontra lá, o ser mais importante do que o ter, né? A gente vai talvez conseguir ter um impacto positivo e é por isso, né, nas futuras gerações, e é por isso que a gente decidiu estudar isso daí, tá bom? Bom, prazer falar com vocês e até a próxima.